quero convidar a igreja nessa noite para que façamos a leitura no livro de Esdras. Alguns preferem chamar de Esdras, mas isso é só lá no estado do Rio de Janeiro. Os cariocas falam Esdras e nós falamos Esdras, mas esse é só um pequeno detalhe. Livro de Esdras, antes do livro de Neemias, capítulo de número 3, e nós leremos do versículo 8 ao versículo de número 13. Durante a mensagem, como já é do conhecimento dos irmãos que eu sempre faço isso na medida do possível, nós leremos textos de apoio para a mensagem que trabalharemos nesta passagem. Esdras capítulo 3, versos 8 até o versículo 13, até o final do capítulo. O tema da mensagem nessa noite é Vozes de alegria e choro. Vozes de alegria e choro. Vamos a uma só voz ler a palavra do Senhor, irmãos? No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bendito Pai, a Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela foi lida mais uma vez nessa noite, além das leituras que já fizemos durante todo esse culto. Fale ao nosso coração, Senhor. Edifica a Tua igreja agora com a Tua palavra, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vozes de alegria e choro. Pode parecer até estranho, mas às vezes nós vivenciamos essa dinâmica no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Às vezes o seu coração pode experimentar momentos de grande alegria, mas você pode também desfrutar de momentos de choro, momentos de pranto. Algo que eu e você podemos vivenciar na vida cristã, na presença de Deus, momentos de grande entusiasmo, momentos em que nós jubilamos diante do Senhor, mas existem situações que às vezes apertam o nosso coração. E é interessante que ao acabar de ler esse texto, enquanto eu estava meditando ao longo dessa semana para pregar nessa noite, eu fui orientado pelo Senhor, creio assim,
aqui nesta primeira mensagem de 2026, nós olhássemos para essa experiência do povo de Judá, para aqueles habitantes de Jerusalém, e pensássemos um pouco nessa dinâmica que eles viveram. Uma parte do povo estava alegre, celebrando o lançamento dos alicerces. Outra parte, os idosos, aqueles que tinham vivido mais tempo e tinham contemplado o primeiro templo edificado por Salomão, eles estavam chorando porque as instalações, a construção do segundo templo era um pouco mais modesta, não era tão pomposa, tão bonita como fora o templo de Salomão. E até a palavra de Deus diz que chegava um momento em que as duas vozes se misturavam. Ora, voz de alegria por um grupo, ora, voz de choro por outro grupo. Às vezes num culto como este dessa noite, você pode estar daí no seu coração agora experimentando uma alegria que é do Senhor. Mas também nessa mesma noite, neste culto, nós podemos ver pessoas que estão com o coração apertado, com o coração triste, passando por alguma luta, por alguma aflição. O que eu posso dizer para você já no início dessa mensagem é que, meu irmão, se você está alegre, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está com o coração triste e abatido, como já foi lido nessa noite no Salmo 46, também peça para o Senhor, para Ele te dar ânimo e força, mesmo no meio da dor e da aflição, para que você o louve, para que você glorifique o seu nome. O povo está voltando do cativeiro, e eu quero compartilhar com você esse livro que nós não lemos muito, mas vale a pena estudar, o livro de Esdras, que conforme nós aprendemos com os estudiosos, a Bíblia hebraica trazia o livro de Esdras juntamente com o livro de Neemias, era um único volume. Como nós temos outros livros no Antigo Testamento, né? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, era um único volume. Esdras, Neemias, então era um livro só, mas houve um período em que eles foram separados. Ainda que, no caso aqui, eles são na mesma sequência. Esdras trabalhará o retorno da primeira leva, o primeiro grupo que volta do cativeiro. Mas nós vemos que Neemias trabalhará também um outro grupo que voltará com ele. Esdras dando ênfase à reedificação do templo, Neemias dando ênfase à reedificação dos muros. Era um tempo de restauração em Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. E eu queria te convidar a ir comigo no capítulo 1 do livro de Esdras e acompanhar a leitura que eu farei. Olha como que é maravilhoso isso. Às vezes, irmãos, nós olhamos para algumas coisas que estão acontecendo no mundo, na sua vida particular, na sua vida familiar, até na vida da igreja, e às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas se nós estamos debaixo da direção e da vontade do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor governa a história, que o Senhor governa a nossa vida, a nossa igreja, o seu povo. Olha o que está escrito, e eu vou ler o capítulo 1 inteiro, porque é importante você ver o registro desta palavra. E que coisa curiosa, você pode depois fazer o seu estudo particular, mas os últimos versículos do segundo livro das Crônicas, que temos aí o capítulo 36 de 2 Crônicas, a partir do verso 22 até o final do capítulo, é a palavra que nós vamos ler agora dentro do capítulo 1 de Esdras. Percebam? O texto é muito parecido, pouquíssimas palavras são alteradas aqui, mas é como se copiaram e colaram aqui. Mas por que isso? Porque está terminando o livro de 2 Crônicas e Esdras está entrando, porque esse foi um momento muito importante na história do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, grave bem isso, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, palavras agora do rei Ciro: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele,
e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus, o Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que os tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredade, que o entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então nós temos aqui nesse capítulo a informação de que para que se cumprisse a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus já havia falado por boca do profeta Jeremias? Que o povo haveria de permanecer no cativeiro por 70 anos. Mas um dia o Senhor visitaria o seu povo e restauraria a sorte de Sião, trazendo de volta o seu povo. É interessante que quando Deus quis disciplinar Judá, ele usa um ímpio, ele usa um homem chamado Nabucodonosor, que na época era o superpoderoso, e ele foi assim uma mão forte do Senhor para disciplinar o seu povo. Agora o Senhor está levantando um outro governante, um outro homem, que é o rei da Pérsia, para ser agora, através do seu decreto, ele dê a autorização para que o povo retorne a Jerusalém. E mais do que isso, fica bem claro no edito de Ciro, que eles agora devem voltar para Jerusalém, não só para morar em Jerusalém, mas eles devem voltar para reconstruir a casa do Senhor. Quando o povo foi levado cativo, igreja, a casa do Senhor foi destruída, os utensílios do templo foram saqueados, a casa do Senhor ficou abandonada. Os muros de Jerusalém, os portões, as portas foram todos queimados e derribados. O quadro era caótico. Agora eles moram na Babilônia por 70 anos e estão voltando. Essa volta não se deu assim, todos que saíram ao mesmo tempo. Alguns ao longo desses 70 anos certamente morreram no cativeiro. Outros nasceram no cativeiro. Alguns saíram do cativeiro e estão voltando agora jamais com a idade avançada. Por exemplo, vocês sabem da história de Daniel. Daniel e seus companheiros, quando eles saem de Jerusalém e são levados para a corte de Nabucodonosor, eles eram adolescentes. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, ele já tem mais de 70 anos de idade, já é um ancião. Então muitos saíram jovens e estão voltando anciãos. Alguns nasceram no cativeiro, nem todos voltaram. Alguns preferiram continuar morando nas cidades onde eles já haviam constituído família, já haviam se estabelecido. Mas a ordem de Ciro é claro: quem quiser subir, pode subir. E em nome do Senhor, que Deus abençoe vocês e vocês reconstruam a casa. E um grupo vem então agora nessa primeira remessa, depois teremos um segundo grupo e um terceiro grupo. E é interessante então que depois de lermos esse capítulo 1, que serve para nós como um contexto, um pano de fundo, nós estamos diante do capítulo 3, quando os alicerces serão lançados. Mas antes de prosseguir, nós precisamos ir a um salmo, o Salmo 126. Vamos ler? Esse é um salmo que todos nós conhecemos muito bem, gostamos de ler esse salmo em momentos de festa, de celebração, de gratidão ao Senhor. Mas você sabe, certamente,
você já ouviu em outros momentos que o Salmo 126 nasce, é um salmo que era entoado pelo povo quando eles subiam para adorar no templo, mas este é o salmo que Jerusalém entoava para lembrar desse episódio que nós estamos falando nessa noite, a volta do cativeiro. Quando esse dia chegou, era como um beliscando no outro. Me belisca porque eu acho que eu estou dormindo, que eu estou sonhando. Eu não acredito que chegou o grande dia que o Senhor disse que visitaria o seu povo e restauraria a sorte do seu povo. E eu vejo esse salmo como uma dinâmica do tema da mensagem dessa noite. Esse salmo nos mostra vozes de alegria, mas nesse salmo também nos mostra vozes de choro. Vamos ler a uma só voz esse salmo, igreja? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126, então, poderia ser dividido em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 3, são vozes de alegria, de júbilo. Eles não estão acreditando, nós podemos voltar para casa, nós podemos voltar para Jerusalém. Mas quando eles chegam em Jerusalém, o que é que eles encontram? Destruição, caos, tudo destruído. E é por isso então que parece que a atmosfera do salmo ela muda abruptamente, porque daquela euforia, do grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, de repente eles se deparam com a realidade da cidade de Jerusalém, e eles começam a orar assim: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eles lembram de um fenômeno que acontecia naquela região. E aí vem os dois últimos versos falando do quê? Que eles haveriam até agora de ter que trabalhar, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reedificar os muros, colocar as portas e portões nos seus lugares. E esse trabalho seria difícil. E é por isso que ele diz: com lágrimas vocês vão semear, mas um dia com júbilo vocês vão voltar, ceifando. Com lágrimas vocês sairão andando enquanto semeiam, mas um dia vocês voltarão com júbilo, trazendo os resultados dessa semeadura. Então a vida cristã, irmãos, ela é assim. Você às vezes estará passando por momentos de grande alegria, de grande contentamento, mas você poderá experimentar às vezes algumas advertências da parte do Senhor, com a permissão do Senhor, e às vezes a voz da alegria dará lugar à voz do choro. Este salmo então, trazendo para dentro do contexto da mensagem dessa noite, Esdras então no capítulo 1 mostra o decreto de Ciro, a maneira como o povo pode voltar. Se você quiser depois, leia o capítulo 2 e você terá a lista dos primeiros que retornaram, das famílias que voltaram. E eles tinham agora uma incumbência, eles precisam reedificar os muros. Quero te convidar a retornar comigo no livro de Esdras, por favor. Esdras, capítulo 3. Com este pano de fundo, com esse contexto de Esdras capítulo 1, o decreto de Ciro, com o contexto do Salmo 126, olhe comigo agora mais uma vez para o texto que nós já lemos nessa noite, Esdras capítulo 3, a partir do verso 8. O texto nos informa que com a chegada deles em Jerusalém, e está bem claro isso para nós aí no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então, no primeiro ano, eles chegam.
Só que vai durar 1 ano, é só depois, no 2º ano, é que eles vão lançar os alicerces do templo. O que eles fizeram nesse 1º ano? Reedificaram o altar. Eles reedificaram o altar e começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor. É isso que você tem aqui no capítulo 3, nos versos 1 até o versículo 7. Haverá já um movimento para se providenciar materiais para a reconstrução do templo. Olha só o que nos diz o verso 6 do capítulo 3 aí de Esdras. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Eles estão agora com o altar reedificado, restaurado, e eles estão adorando ao Senhor, eles estão cultuando ao Senhor, mas ainda os alicerces do templo, os fundamentos do novo templo, não foram lançados. Começa-se uma campanha, irmãos, começa-se um movimento no povo. O próprio rei Ciro fez a parte dele, devolveu todos os utensílios que tinham sido roubados, saqueados do templo. Ele ordena que aqueles que não retornarão para Judá, mas que são deste povo, que pertencem a essa história, onde eles estiverem, que eles contribuam doando ouro, prata, bois e outras coisas mais para ajudar na reconstrução do templo. Ou seja, todos deveriam participar deste momento com muita alegria, de forma voluntária, de forma generosa. E o povo então agora está ali vendo o lançamento, melhor dizendo, dos alicerces do novo templo. Não terei tempo nessa noite de fazer isso, mas certamente você já leu, e se não leu, vale a pena ler. Lá no texto de 2 Crônicas, quando você vê ali, logo depois, no finalzinho de 1 Crônicas, no capítulo 29, nós vemos o rei Davi passando algumas instruções para o seu filho Salomão. Ele diz: Salomão, meu servo, meu filho é moço e inexperiente, a obra é grande. Davi fez a parte dele, providenciando tudo para a construção do templo, mas é Salomão, conforme Deus já tinha determinado, que edificaria o templo. E você começa a ver ali no 2º livro das Crônicas, a maneira como o templo foi edificado, tudo que foi utilizado. Realmente, irmãos, se nós pudéssemos projetar agora aqui nessa tela a beleza do templo de Salomão para aquela época, nós ficaríamos maravilhados. Foi utilizado o melhor que podiam utilizar naquele material para a construção do templo de Salomão. Então, até a ida do povo para o cativeiro, esse é o templo, essa é a referência que o povo tem. Mas agora que o povo ficou 70 anos no cativeiro, aquele templo bonito, o templo de Salomão com toda a sua glória, com toda a sua polpa, ele está destruído, ele está em ruínas. E o que acontece, irmãos, é que o 2º templo que será edificado, ele virá numa função ou numa construção um pouco mais modesta. Vamos imaginar, eu sei que essa igreja já passou por várias construções, esse templo que nos acolhe nessa noite, havia um templo dentro desse templo, bem menor do que esse. Os irmãos mais antigos sabem que aonde eu estou aqui agora, no púlpito, aqui já foi uma casa. Aqui moravam os zeladores da igreja, aonde hoje é o púlpito da igreja. Aí, o templo não era dessa forma. A igreja cresceu, houve necessidade de se expandir. Mas imaginemos que por alguma situação a gente precise fazer reformas bem significativas na estrutura do templo e de repente mude a estrutura da construção desse templo, desse teto, e de repente os irmãos mais antigos que estavam aqui começam a olhar e falar assim: nossa, ficou tão estranho. Não é a minha igreja, está mais modesto. Nossa, agora o teto é reto, não está parecendo que é uma igreja. Perdeu um pouco daquele fulgor. E aí, claro, existe o saudosismo de alguns, falam assim: nossa, mexeram na fachada da igreja, nossa, trocaram os bancos, está parecendo outra coisa. Outros vão dizer: não, ficou melhor, ficou mais funcional, ficou mais clean, ficou mais leve, aquele ambiente muito sóbrio, muito tradicional. Nunca nós vamos conseguir agradar todo mundo, nunca. Eu conheço amigos que falaram que para mexer, às vezes num púlpito, numa mesa, não mexe, essa mesa, ela foi doada pelo fundador da igreja. Se mexer nessa mesa, nós vamos ter que ter um problema, né? Calma, irmãos, é um móvel, é uma mobília.
Não, por que tiraram o púlpito de madeira? Quem mandou colocar um púlpito de acrílico? Nós às vezes nos pegamos com umas coisas, irmãos, e perdemos a essência. O povo está triste, os mais antigos, porque eles viram o primeiro templo. E quando viram agora o lançamento dos fundamentos, a construção, eles falaram assim: nossa, mas o templo vai ficar muito mais simples do que o primeiro. É isso mesmo? Por que vocês não constroem um templo igualzinho o primeiro? Com a mesma glória, com o mesmo fulgor, com aquela mesma polpa que o outro tinha? Porque Deus queria dar uma lição para o seu povo. E às vezes Deus faz isso conosco também. Deus às vezes nos tira de um estado assim de muita fulgura, de muito esplendor, e nos traz para uma coisa mais simples, para vivermos o evangelho dele. Então o texto nos diz que conforme eles estavam ali cantando, vocês percebam que o cântico que mais Israel gostava de entoar está aqui no versículo 11. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos faz lembrar qual salmo? Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o cântico que Israel mais entoava. Em muitos momentos da vida de Israel, este era o cântico entoado pelo povo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estão louvando ao Senhor, os alicerces estão sendo lançados, a igreja, o templo está sendo reedificado. Mas o verso 12, como eu já informei, diz que alguns sacerdotes mais velhos, levitas, cabeça de famílias, os idosos da igreja, a quem nós devemos toda honra e respeito, os idosos começaram a chorar em voz alta, porque eles estavam lembrando do primeiro templo. Já se passaram 70 anos, mas eles trazem bem vivo na memória: não, ficou muito simples, não é a mesma igreja, não é o mesmo templo, não. E aí outros: não, vamos cantar, nós voltamos para casa, é tempo de festa, é tempo de júbilo, Deus está nos abençoando. E outros estão chorando. Aí você fala: como é possível isso? Uns se alegram, outros choram. Isso acontece hoje também. Mas eu quero agora apresentar para você algo que é tão significativo, porque esse templo que, materialmente falando, ele era inferior ao primeiro, ele não era idêntico na mesma glória, no mesmo fulgor do que o templo de Salomão, mas ele vai ter algo diferente do primeiro templo. Eu já vou adiantar uma questão aqui, que eu até falei pela manhã na escola dominical, na introdução da aula. Herodes, nos tempos de Jesus, ou um pouco antes até, ele fez uma grande reforma nesse segundo templo agora aqui. Mas ele não construiu um templo do zero, ele reformou e ampliou o segundo templo, esse que nós estamos vendo os alicerces sendo lançados. E de fato, segundo os historiadores, a reforma, a ampliação que Herodes fez no templo, tornou o templo de Israel, na época de Jerusalém, uma das maravilhas do mundo. Ele foi revestido de mármore Carrara, era uma coisa linda, todo mundo ficava impressionado com aquilo. E é nesse contexto que Jesus passa com os seus discípulos, e os discípulos falam assim: olha aí, Senhor, olha o templo, olha o templo. E aí Jesus dá um balde de água fria neles, não fala? Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque Jesus já estava profetizando o que haveria de acontecer no ano 70 da era cristã. Aquele templo seria destruído definitivamente, não existe mais. Esse que temos aqui na cidade de São Paulo é fake. Usaram as medidas, usaram a arquitetura. Falei de manhã isso também. Se você quiser visitar pela parte arquitetônica, não tem problema. O problema é a teologia, a doutrina, né? Não vamos entrar nesses detalhes. Mas é bonito, sim. A gente passa ali, a gente até se assusta, né? Porque no meio da cidade é uma coisa daquele tamanho. Mas eles procuraram, sim, observar as medidas, a construção. Até pedras vieram de Israel para construir esse que é chamado de Templo de Salomão na cidade de São Paulo. Mas não vamos falar dele, vamos voltar aqui. Para você entender então o significado do segundo templo, você precisa ler comigo um profeta. E é o profeta Ageu.
E eu sei que a palavra nessa noite, a primeira mensagem do ano, ela está parecendo mais uma palavra histórica, uma aula, mas o Senhor quer trazer uma lição para você como igreja, como servo de Deus, como serva de Deus, nesta noite, nesse primeiro domingo de 2026. Vamos abrir no livro do profeta Ageu. Sei que será projetado aí, mas está logo após o livro de Sofonias e antes do livro de Zacarias. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo de número 2. É possível a igreja fazer essa leitura comigo? Do versículo 1 ao versículo 9. Esse profeta profetizou nesse mesmo período de Esdras e Neemias. Ageu capítulo 2, de 1 a 9. Vamos ler? No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Olha, vamos ler bem forte agora o verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu já ouvi muita pregação nesse versículo aqui, mas a questão que me preocupa quando eu escuto algumas pregações desse versículo é que não é explicado o contexto dele. Em que contexto ele foi proferido? E aí começamos a ouvir um monte de promessas, porque a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, ano novo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, você vai experimentar o melhor de Deus neste ano, e aí vai. Claro que você pode experimentar o melhor de Deus este ano, mas o texto não está falando isso não. Mas olha só que coisa interessante. Há vozes de alegria e vozes de choro, no mesmo contexto. O templo está sendo edificado, lançam-se os novos alicerces, os antigos estão chorando porque lembraram da primeira construção. Os novos, alguns até nem tinham visto o primeiro templo, nasceram no cativeiro, estão jubilando porque voltaram para Judá, porque voltaram do cativeiro. E há este misto então de emoção no meio do povo. Mas eles perderam de vista o que torna realmente o templo importante. Vamos fazer aqui uma releitura rapidamente. Quando Deus deu ordem a Moisés, lá no monte, ele deu as medidas do tabernáculo, lembram disso? Foi Deus quem determinou como o tabernáculo tinha que ser construído, lembram? Passou as medidas, o material, e depois ele capacitou homens com o Espírito Santo para executar todas as coisas. O tabernáculo foi construído exatamente como Deus determinou para Moisés. O tabernáculo está pronto. Não vamos abrir, mas você pode conferir depois. Êxodo capítulo 40 está lá registrado. No dia da dedicação do tabernáculo, o que é que aconteceu que fez aquele lugar se tornar um lugar sublime? A Shekinah de Deus se manifestou.
A glória de Deus desceu e invadiu aquele lugar. As pessoas não podiam se aproximar do tabernáculo, porque a presença santa, gloriosa do nosso Deus estava ali. Quando Salomão terminou a construção do templo, e ele fez aquela oração, e que nós gostamos muito do verso 14 de 2 Crônicas 7, Deus fala: eu ouvi a sua oração, e ele vai e começa dizendo para Salomão assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele estava falando porque esta casa que eu escolhi será a minha casa de oração. E o que é que aconteceu também na dedicação do templo de Salomão? A glória de Deus se manifestou. Então a pergunta que não quer calar: o que é que torna o templo lindo, fulgurante, esplendoroso? A arquitetura ou a glória de Deus? Às vezes nós estamos nos impressionando só com a arquitetura. Eu também gosto de ver artes, lugares bonitos, existem igrejas lindas, mas é uma pena que em alguns lugares capricharam na construção das igrejas, mas não para glorificar a Deus, mas para o homem ficar dizendo assim: oh, como pode alguém fazer uma coisa tão linda como essa? Meu Deus, olha o tamanho dessa coluna, olha o pé direito, olha só, tem ouro aqui, mas não fala da glória de Deus. É glória do homem, é para exaltar o homem. E é nesse intento agora que Deus então quer dar uma lição para o seu povo. O segundo templo não vai ter toda aquela glória. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que glória é essa, irmãos? É claro que você já sabe, é a presença de Deus. Mas tem algo novo que vai acontecer nesse segundo templo, que no primeiro templo não aconteceu. Você já sabe o que é? Jesus é a glória do segundo templo. Jesus vai entrar nesse templo. É Ele que torna esse lugar sublime. É Ele que torna o lugar especial. É a glória de Deus. É o Deus conosco. É o Emanuel que veio tabernacular entre nós. É esta glória que será mais gloriosa do que a primeira. A primeira já apontava para Ele, mas agora, irmãos, então, ainda não vai ser exatamente naquele dia, naqueles momentos, demorará um tempo ainda, até o cumprimento, mas quando Jesus estiver no templo, é o cumprimento da glória da primeira casa, ou da segunda casa, melhor dizendo, será maior do que a da primeira. Nós, irmãos, em que fase estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma fase da antessala. Que fase é essa, irmãos? Nós não temos mais um endereço onde a glória de Deus se manifesta, porque senão nós teríamos que viajar para Jerusalém, porque só lá se adorava ao Senhor. Mas no dia que Jesus conversou com a mulher samaritana, Ele disse para ela o quê? Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde é o lugar hoje que Deus manifesta a sua glória? Aonde está o seu povo. Por que nós estamos na antessala? Porque o que vem na próxima etapa na nossa vida é glorioso e incomparável, que é vivermos na eternidade com o Senhor. Mas agora nós estamos vivendo uma fase linda que os nossos irmãos do passado não viveram. Nós somos o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Isso é sério. Portanto, talvez aqueles irmãos de idade avançada, olhando apenas a parte arquitetônica, ficaram tristes porque viram que a segunda casa, o segundo templo, era mais simples, mais singelo. Mas Deus levanta o profeta e fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Podemos experimentar, irmãos, dias em que estaremos eufóricos, jubilando, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Mas às vezes, questão de minutos, nós poderíamos estar orando: restaura, Senhor. Ah, Senhor, está muito feio. Oh, Senhor, eu estou semeando no meio de dor, de lágrimas, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória. É assim, é a dinâmica da igreja. Vozes de alegria e vozes de choro. Eu não quero entristecer você, pelo contrário, eu quero que todos se alegrem. Mas em que momento você está vivendo hoje? Vozes de alegria, vozes de choro. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, ela serve para qualquer momento da sua vida, da alegria e do choro. Você não está só. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira, está conosco para te sustentar, para te abençoar e para fazer você viver nessa terra que Ele nos deu de forma altaneira, com a cabeça erguida, não olhando para baixo, não murmurando, não reclamando, mas dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu olho para Ele, o autor e consumador da minha fé, e eu prossigo para o alvo, porque eu sei que aquele que está me aguardando lá na linha de chegada é o meu Senhor, e Ele vai me dar a coroa da vida. Então não temos o que temer. Mas enquanto estivermos militando nessa terra, haverá dias de vozes de alegria, festa, mas haverá dias de vozes de choro também. Só para a gente fechar, quando Neemias, depois de ter terminado de restaurar o muro de Jerusalém, teve uma festa também. E é lindo que Esdras participou, fizeram um púlpito de madeira, Esdras começou a ler a Bíblia, começou a ler a lei, os homens explicando, só que aí de repente no meio do povo, o que começou a acontecer? Isso está registrado em Neemias capítulo 8, o povo começou a chorar, à medida em que escutava a voz de Deus, foram lembrando das coisas que eles deixaram para trás, eles não celebravam mais a Páscoa, eles não celebravam mais a festa dos tabernáculos, eles não estavam observando a palavra de Deus, eles estavam em falta com Deus, a ponto de Neemias ter que chegar uma hora e falar assim: hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ele diz assim: comei carnes gordurosas, bebei bebidas doces, compartilhe com as famílias, vamos celebrar. Mas o povo chorava, porque o povo olhava para trás dizendo assim: meu Deus, nós deixamos o nosso Deus, olha o que aconteceu conosco, fomos para o cativeiro, foi tudo destruído. Mas louvado seja o Senhor, Deus restaurou a sorte do seu povo. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Eu não mereci estar aqui, nem você, mas por causa do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele mudou a nossa história. Você pode ter vozes de alegria, às vezes vozes de choro também, mas olhe para Cristo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Portanto, nós somos o povo mais feliz da face da terra. Mesmo que a dor chegue, mesmo que o coração aperte, nós vamos dizer: sou feliz com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu povo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.